É possível acabar com testes em animais? Vejam, todos os dias animais participam de estudos que antecedem a chegada de medicamentos, vacinas, cosméticos, agrotóxicos, e isso é de fundamental importância. Como que a gente ia testar se um determinado produto causa câncer, expondo camundongos a essas substâncias cancerígenas por toda a vida deles? Ou como conseguiríamos verificar a compatibilidade de implantes, colocando próteses e válvulas cardíacas em porquinhos? E quanto à eficácia de uma vacina? Obviamente, imunizando macacos e observando a resistência deles quando expostos ao patógeno. Hoje, se estima que 115 milhões de animais sejam usados todos os anos em atividades científicas pelo mundo. Mas até que ponto é aceitável submeter bichinhos a procedimentos que não seriam moralmente toleráveis em humanos? E piora, testes em animais nem sempre reproduzem com precisão o funcionamento do corpo humano. Mesmo compartilhando semelhanças biológicas, as diferenças entre nós e outras espécies são gigantescas. Afinal, o homem não é um ratinho de 70 quilos. Existem diferenças substanciais. Em 2004, a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, estimou que 92% dos fármacos que passam da fase pré-clínica, que incluem os bichinhos, não chegam ao mercado em decorrência da falta de eficácia e problemas de segurança já na fase dos testes com os bichinhos. E mesmo com esforços para melhorar a metodologia e conseguir aumentar essa eficácia, a taxa de falha na verdade saltou para 96%. E é justamente nesse panorama em que os bichinhos são usados e a eficácia é baixa, é que surgem os métodos alternativos ou os New Approach Methodologies, os NAMs. Essas técnicas buscam reproduzir experimentos tradicionais sem usar os animaizinhos e ainda obter mais precisão e menor sofrimento. Eu sei que isso pode parecer uma coisa nova, afinal parece que a preocupação com os animaizinhos é uma coisa recente, mas isso já é antigo. Lá em 1959, os zoólogos William Russell e Rex Burch formularam as bases para esse movimento que a gente vê hoje num conceito batizado de 3 R's. Primeiro, o replacement, que é substituir o animal sempre que possível. Não sendo possível, vamos para o segundo R, que é o reduction, que é o uso do menor número necessário. E o terceiro R, que é o refinement, que é aperfeiçoamento dos métodos para minimizar a dor e o estresse do bichinho. Mas foi só nas últimas décadas que o avanço tecnológico permitiu que essas NANs ganhem espaço dentro dos laboratórios, principalmente porque em julho de 2025 foi sancionada a lei que proíbe o uso de animais em testes para cosméticos, perfumes e produtos de higiene. Isso porque essa indústria já tem estratégias muito interessantes e bem maduras para substituir os bichinhos. Mas será que as outras áreas também já estão prontas para abandonar os testes em animais? Antes de tudo, vamos começar a entender como que os bichinhos foram parar no laboratório dessa forma. Começou lá na Grécia Antiga. Aristóteles já observava diferentes espécies em busca de padrões que explicassem o funcionamento do nosso corpo. Isso ajudou a formar as bases da anatomia, como a gente conhece hoje, mas também consolidou uma hierarquia entre seres vivos, porque para Aristóteles, os animais não tinham logos, não tinham a razão e, consequentemente, existiriam para servir os humanos. E aí, chegamos no Império Romano e o médico Galeno de Pérgamo ampliou o legado de Aristóteles. Ele dissecava macaquinhos e porcos ainda vivos para estudar o sistema nervoso e o sistema circulatório. Quando chegamos na expansão do cristianismo, o foco do conhecimento mudou e o estudo da natureza deu lugar à teologia e a dissecação de animal começou a ser visto com uma desconfiança moral e, consequentemente, o estudo deu uma pausa. Mas, enquanto temos a expansão do cristianismo, na chamada Idade de Ouro Islâmica, entre o século 8 e 13, médicos como Avenzoar e Ibn al-Nafis retomaram o estudo da anatomia e nesse período também começaram a surgir os primeiros testes de toxicidade em que as substâncias eram administradas nos bichinhos para medir os seus efeitos antes do uso em humanos. Quando chegamos no Renascimento, a curiosidade sobre o corpo humano começou a voltar para o centro de ciência. Em 1543, Andreas Vesalius publicou De Humani Corporis Fabrica, uma obra que revolucionou a anatomia se baseando na observação de cadáveres e animais. Pouco depois, William Harvey demonstrou por meio de experimentos em bichinhos também que o sangue circulava continuamente pelo corpo, impulsionado pelo coração. Até aí você vê como os bichinhos foram importantes no desenvolvimento da medicina contemporânea. Só que quando a gente chega no século XVII, o debate filosófico começa a influenciar a ética da experimentação. O filósofo René Descartes via os animais como se fossem autômatos, máquinas que não tinham alma, sensibilidade, máquinas biológicas. E essa ideia de
digamos assim, desumanizar os bichinhos, serviu para justificar uma série de práticas cruéis. Mas é importante a gente deixar claro que isso não era o pensamento geral. Barão de Spinoza e John Locke discordavam do Descartes e reconheciam que os animais sentiam dor e que mereciam consideração moral. Inclusive, em 1789, o filósofo inglês Jeremy Bentham formulou uma das reflexões mais importantes sobre a ética animal. Ele diz o seguinte: a questão não é sobre se eles pensam ou falam, a questão é: eles sofrem. Mas, quando chegamos no século XIX, a pesquisa médica passou a depender cada vez mais de testes com animais. Um movimento reforçado pela publicação da origem das espécies de Darwin, o que evidenciou a proximidade evolutiva entre humanos e outras espécies. Ou seja, não precisaríamos inicialmente fazer o teste em humanos. Poderíamos pegar espécies próximas, testar nelas, para depois chegar nos humanos. Quem consolidou os bichinhos nos laboratórios foi o médico francês Claude Bernard. No meio da epidemia de tuberculose, tifo e difteria, o Bernard afirmou que curas humanas poderiam ser descobertas em outras espécies. Para isso, então, ele dissecava cães vivos, inclusive dissecou o próprio cão da casa dele. E ele tinha um pensamento bastante frio. Ele dizia o seguinte: o fisiologista não é um homem do mundo. Ele não ouve os gritos dos animais, não vê o sangue que se espalha, ele só vê a ideia. O uso dos animais por Bernard e outros pesquisadores que tinham um pensamento cruel como ele provocou uma repulsa pública e, consequentemente, vieram as primeiras leis de proteção animal, como o Cruelty to Animal Act, aprovado no Reino Unido em 1876. Alguns anos depois, Louis Pasteur, um dos fundadores da microbiologia moderna, começou a empregar anestesia e introduziu o chamado ponto final humanitário, que a gente costuma chamar de eutanásia. Sacrificar o animal quando o sofrimento se torna extremo. Hoje nós já temos padrões internacionais que norteiam a legislação que cada país vai fazer. E é interessante porque dentro desse padrão o conceito de animal ele varia. Em geral, animal inclui apenas vertebrados. Só os vertebrados são protegidos, então insetos, por exemplo, ficam de fora. Então fique tranquilo, aquela baratinha que te incomoda no banheiro não está protegida pela legislação. E o Brasil? Como é que somos aqui em terras tupiniquins? Aqui nós temos um dos sistemas mais organizados da América Latina para controlar a experimentação científica com animais. Resultado de uma regulamentação começou a se firmar, assim, se solidificar há um pouco mais de 15 anos. Mas, claro, antes de se firmar, nós já tínhamos um embrião que começava lá na Lei de Crimes Ambientais em 1998. Lá já existia punição para quem realizasse testes cruéis e dolorosos em animais vivos, caso houvesse métodos alternativos. Só que o grande marco na história da proteção foi a Lei Arouca de 2008. Foi ela quem definiu os princípios éticos, exigiu condições mínimas de bem-estar e restringiu os experimentos só a instituições autorizadas. Então imagina como é que era a panaceia antes. Foi dessa lei que nasceu os dois pilares do atual sistema, que foi o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, e as Comissões de Ética no Uso de Animais, o CEUAS. Para você entender como é que funciona, o CONSEA é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o nosso MCTI, e é responsável por definir as regras sobre bem-estar, manejo, espécies permitidas, qual a infraestrutura e os métodos alternativos. Ou seja, é do CONSEA que sai quais são as diretrizes, quais são as melhores práticas, e ele que vai regular como a coisa tem que funcionar. Já o CEUAS, ele já está mais na parte executiva. Ele analisa cada projeto de pesquisa das universidades, laboratórios, empresas, vai verificar quantos animais vão ser usados, se esse número tem justificativa, quais os procedimentos que vão ser aplicados e quais medidas podem reduzir dor e sofrimento, e verifica se tem alguma alternativa disponível para não usar nenhum bichinho. Segundo o CONSEA, entre 2019 e 2023, foram utilizados 11,39 milhões de animais em atividades científicas e educacionais em todo o Brasil. Do total, 96% estavam ligados a projetos de pesquisa e 4% a práticas de ensino. E tem tudo que é bichinho que você pode imaginar. Não são só ratinhos, mas bichos grandes também. Cavalos, por exemplo, são essenciais para soros antiofídicos, né? O soro que se aplica quando se leva uma picada de aranha, os antitetânicos, os antirrábicos, principalmente em instituições como o Butantan e a Fiocruz. E por que cavalos? Por que bois ou qualquer outra coisa assim? Porque cavalos são animais com muito sangue. E eles têm 40 litros. E eles toleram pequenas doses de toxina e produzem grandes quantidades de anticorpos. O que permite, então, obter plasma suficiente e seguro para a fabricação de imunizantes. E como a gente já falou, o setor de cosméticos, voltado para efeitos locais, como irritação da pele e dos olhos, é o que mais tem conseguido substituir esses testes por outros métodos. Mas temos um problema.
A verdade é que os cosméticos são exceção. Dentro das pesquisas científicas, a gente ainda está longe de conseguir um substituto. Esses animais que a gente não consegue substituir, normalmente são utilizados em pesquisas farmacêuticas, de vacinas, veterinárias, químicas, alimentícias e agrícolas. Isso porque uma série de fenômenos biológicos não podem ser reproduzidos integralmente fora de um ser vivo. Processos como o caminho de uma substância dentro do corpo, que inclui absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tudo isso envolve um trabalho conjunto de órgãos e sistemas. Não é uma coisa que consegue ser analisada de forma isolada. Veja, pense o seguinte, pense nas variáveis envolvidas em desenvolver um remédio. Esse remédio ele vai ser absorvido no intestino, vai ser processado no fígado e eliminado pelos seus rins. E também é preciso considerar a ação de hormônios, a idade do paciente, quais são seus hábitos alimentares, a composição genética. Nenhum modelo computacional ou cultura de células consegue reproduzir essas interações, pelo menos até o momento. E alguns efeitos também dependem de tempo do funcionamento conjunto do corpo, como por exemplo inflamações, respostas imunes, alterações metabólicas. Por isso, áreas como farmacologia, segurança química ainda precisam de animais para prever como uma substância afeta um organismo inteiro. Mas claro, nós já temos alguns candidatos a métodos alternativos, que inclusive são bem interessantes. Entre as empresas de cosméticos que, por exemplo, já adotam substitutos, está o grupo L'Oréal, que já produz no Brasil a pele reconstruída na empresa EpiSkin. A OCTE reconhece a pele reconstruída como um método oficial para testes de irritação e corrosão cutânea. Historicamente, esses testes de corrosão e irritação eram feitos em coelhinhos. Inclusive, normalmente eles são o emblema, o símbolo, né, das certificações que não são feitos testes em animais. E era um negócio meio cruel. Raspava o pelo do bichinho, aplicava essa substância e observava se a pele ficava vermelha ou não. E tinha uns testes oculares que ainda eram mais cruéis, em que o produto era aplicado nos olhos do coelhinho e no final da pesquisa ele era sacrificado. Mas felizmente esse tipo de coisa está acabando. Esses tecidos reconstruídos, como por exemplo o EpiSkin, já são aplicados por outros setores além da cosmética, como por exemplo brinquedos, dispositivos médicos, agroquímicos. Só que o que está andando nos cosméticos e nesse tipo de indústria, você já sabe. A questão é o seguinte, em outras áreas mais complexas, como a farmacologia, a coisa está começando. Entre os métodos promissores estão os órgãos em chip, que são microdispositivos transparentes do tamanho de uma lâmina de microscópio. Esses dispositivos simulam tecidos humanos e a circulação sanguínea, permitindo então observar reações em tempo real. E apesar do nome chip, a coisa é só pela semelhança no formato. Ele não tem nenhum componente eletrônico, tá? Só para você entender. Em testes tradicionais de laboratório, a coisa era feita da seguinte forma: as células eram cultivadas em placas estáticas, paradinhas, dentro de um líquido que não se mexia. E nesse ambiente parado, ele não simulava bem as condições, né, que um medicamento ou uma substância iria encontrar na vida real. Nele, as trocas entre as células acabavam sendo mais lentas do que o que realmente acontecia. Já nos órgãos em chip, essa simulação, o meio líquido circula por microcanais, imitando o fluxo sanguíneo. Esse movimento constante melhora a oxigenação e a troca de sinais químicos entre as células, o que faz com que elas se comportem de forma muito mais próxima da realidade humana. E esses chips ainda formam tecidos com funções específicas, como pele, intestino, fígado. Assim, por exemplo, você consegue testar se uma substância aplicada na pele ou ingerida e observar num microfígado, por exemplo, quais são os efeitos metabólicos e tóxicos em tempo real. Só que, claro, apesar do potencial, essa tecnologia ainda atravessa uma fase de transição terrível entre laboratório e indústria. O principal entrave, como sempre, é o custo. Um chip europeu custa cerca de 400 euros e as bombas de circulação para imitar a corrente sanguínea custam até 50 mil euros. Mas já existem uns substitutos brasileiros que costumam ser bem baratinhos, mas isso já temos para outro vídeo. Será que a gente vai conseguir aposentar os bichinhos das pesquisas científicas também? O que você acha? Deixa aqui embaixo. Mas, caso você queira continuar vendo sobre esse tema, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre o cérebro de adolescentes, como eles demoram para se desenvolver e as implicações éticas disso. Mas, caso você queira ouvir mais sobre medicamentos, eu tenho um vídeo inteiro sobre efeito placebo e como ele não funciona como a gente achava que funciona. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.